Então, parabéns pela presença, parabéns por estar aqui. E eu fico muito feliz de estar com vocês, de estar com pessoas diferenciadas mesmo. Eu vou falar sobre o trabalho social em rede por uma opção social pelos pobres ou opção preferencial pelos pobres. Eu usei social para frisar o social, mas na igreja a gente usa preferencial. E eu sou da ideia, que é a ideia do Papa Francisco, dos documentos da igreja, de que a paróquia precisa ter um trabalho com os pobres, e esse trabalho necessita ser profissional, pelo menos próximo do profissional, que existe uma qualidade no atendimento aos pobres, que existe uma forma acolhedora e técnica de acolher essas pessoas. Hoje, cuidar dos pobres, das pessoas vulneráveis, não está fácil, porque nós temos muitas pessoas que se aproveitam da condição de miserabilidade para viver essa condição e não sair dela, e fica de paróquia em paróquia buscando alguns tipos de ajuda, e não é a melhor forma de ajudar os pobres. Eu trago para vocês aqui a minha experiência como pároco, de alguém que buscou criar uma estrutura de acolhida aos vulneráveis, aos pobres, aos necessitados. Eu, na minha paróquia, sempre dizia que gostava de trabalhar. Agora eu sou provincial da ordem mercedária, mas quando eu era pároco, eu gostava de trabalhar com aqueles que ninguém queria: presidiário, morador em situação de rua e dependentes químicos. Essas pessoas são excluídas entre os excluídos, inclusive pela sua própria família. E eu fiz opção de trabalhar com essas pessoas. E para trabalhar com essas pessoas eu tive que criar uma metodologia, criar um caminho. Evidentemente que a paróquia Nossa Senhora da Luz já tinha um caminho, já tinha uma certa experiência nesse trabalho, e a gente buscou organizar. E eu vou dar para vocês aqui o passo a passo, de forma prática, sem muita teoria, de como fazer um trabalho com os pobres na sua comunidade. E digo para vocês que, além de cumprirmos os preceitos evangélicos, além de seguirmos as palavras de Jesus Cristo, que diz: estive nu e me vestiste, estive com fome e me deste de comer, estive preso e me visitastes, enfermo e me visitastes. Além de cumprir tudo isso, será uma experiência de crescimento para toda a paróquia, em todos os sentidos, humano, pastoral, dízimo, tudo na paróquia cresce, se fortalece com um trabalho digno com os pobres. E a paróquia é o lugar privilegiado para isso. Eu vou dar o passo a passo para vocês. Antes disso, vou ler apenas o que diz o documento de Aparecida sobre a opção preferencial pelos pobres. Pessoas que vivem na rua nas grandes cidades. Nas grandes cidades é cada vez maior o número de pessoas que vivem na rua. Requerem da igreja cuidado especial, atenção e trabalho de promoção humana, de tal modo que, enquanto se proporciona a elas ajuda no necessário para a vida, que também sejam incluídas em projetos de participação e promoção nos quais elas próprias sejam sujeitos de sua reinserção social. Então a igreja, muito sábia, neste número 47, a igreja diz então como deve ser esse trabalho. Um trabalho de acolhida, de acompanhamento e de reinserção, que sejam sujeitos da sua transformação. Aqui tem os conceitos principais para um trabalho social, um trabalho preferencial com os pobres na comunidade. Aqui a gente já tem toda a base teórica, além do evangelho que a gente tem nas mãos e vive na liturgia todos os domingos na nossa comunidade. No número 49, logo em seguida, mais extraordinário ainda, a opção preferencial pelos pobres nos impulsiona como discípulos e missionários de Jesus a procurar caminhos novos e criativos a fim de responder a outros efeitos da pobreza. Novos e criativos. A paróquia tem que ser criativa. Dar esmola, fazer aquela caridade sem compromisso, já não tem mais espaço no nosso país, já não é mais possível. É necessário um trabalho de respeito à pessoa que bate a nossa porta. Uma das coisas que mais me fazia sofrer
e me faz ainda é quando alguém chega e diz: padre, estou com meu filho doente no hospital, preciso de uma ajuda da comunidade. Eu fico péssimo, porque eu não sei se a pessoa está falando a verdade e tenho a tentação de não dar aquela ajuda. E quando não dou aquela ajuda, sinto no meu coração aquele peso na consciência por não ter dado. As duas situações para mim são terríveis: dar pensando que ela vai usar droga, ou não dar achando que eu fui anti-evangélico, É complicado isso. Por isso eu tive que criar uma estrutura que me ajudasse a resolver esse problema, que antes de tudo é de consciência, mas uma questão também da própria comunidade. Então está aqui, novos e criativos. E aí me apeguei nisso, criar novos e criativos, meios novos e criativos. Bem, o nosso projeto é muito simples. Gira em torno desses dois eixos: acolhida e encaminhamentos. Não há nada mais simples do que isso. O projeto que criei para cuidar dos pobres está fundamentado numa boa acolhida e em encaminhamentos, que eu vou dizer para vocês como é que eu fiz e como é que você pode fazer na sua comunidade, na sua paróquia, se é que você não já faz esse tipo de trabalho. Evidentemente, aqui é uma troca de experiência, aqui é uma forma da gente socializar o conhecimento, de eu trazer uma experiência para vocês baseado em algo que deu certo, né? Bem, acolhida. Dar qualidade ao atendimento àqueles que batem a nossa porta, como eu já falei para você. Vai numa igreja católica porque existe esse espírito de doação, mas nós estamos despreparados para acolher este pobre. Nós estamos sem habilidades, competência para acolher esse novo pobre, porque o pobre mudou. Tudo mudou na sociedade, até o pobre mudou. É interessante. Está conectado, sabe das coisas, sabe tudo, e a gente tem um pobre diferenciado que bate nossa, que precisa, que necessita, e que a igreja tem que dar sua resposta. Papa Francisco, com aquela imagem, com aquela ação, e Aristides falou aqui ontem, de criar um lugar para o banho, um lugar para lavar roupa, essa imagem correu o mundo. Essa imagem, associada ao Papa Francisco, deu uma credibilidade, uma imagem que fortaleceu a imagem da igreja, uma atitude que deve ser seguida, porque hoje o exemplo fala muito mais, a ação, palavras, discursos cada vez mais sendo desnecessário e inútil. Se não falarmos por meio de ação, se não colocarmos a mão na massa e fazermos, o nosso discurso vai ficar infértil e sem credibilidade. Bem, dar qualidade ao atendimento àqueles que batem a nossa porta, ter um mínimo de estrutura, humanizar a acolhida, ser a extensão de Cristo. A paróquia é a extensão de Cristo acontecendo no mundo. Eu vejo sempre a paróquia e digo para os meus paroquianos: a paróquia é a extensão de Jesus. Como é que Jesus agiria acolhendo estes irmãos nossos? Então nós somos a parte visível no mundo de Jesus. As pessoas, ao entrar na nossa paróquia, têm que se sentir como se estivesse sendo acolhida por Jesus Cristo. É uma missão nossa. E a gente faz isso por meio de uma boa acolhida, pensada, preparada para fazer esse tipo de trabalho. Humanizar. Às vezes nós temos bons discursos sobre os pobres, mas não temos um meio de acolher, um caminho. E aqui eu mostro algumas fotos como a nossa paróquia trabalhava com a acolhida, trazer essas pessoas nas nossas estruturas, oferecer um almoço, oferecer uma atividade, aqui a nossa creche, perto da nossa comunidade, se sentir acolhido, esses espaços bonitos, espaços bem feitos. Eu sempre partiu do meu coração que aquilo que é feito para os seres humanos, para os pobres, tem que ser bonito, tem que ser bem feito, tem que ser organizado, tem que ter beleza. A beleza salva o mundo. A beleza, e as pessoas simples, eu percebi que as pessoas simples amam a beleza, gostam de coisa bela, como todo ser humano,
gosta de coisa bonita, oferecer espaços bonitos. A nossa creche é toda bem decorada, é toda bonita. Foi a reforma que fiz na minha gestão, pensando nessa qualidade, né? E essa coisa de que essa creche era muito acabadinha, muito feinha quando eu cheguei. E alguns me disseram, voluntários, padre, a gente deixa assim porque sensibiliza mais as pessoas para doar. Eu falei, pelo amor de Deus, não me venha com essa barbaridade, que isso não existe. Você conhece a frase, o rio só corre para o mar? Conheço, pois se aplica a isso. Não me venha com essa tontice que não cola. As pessoas buscam coisas organizadas, sérias, bonitas para fazer suas doações. As pessoas querem ver coisas que dão certo, que têm sucesso, para colocar o seu dinheiro com segurança. Depois que fizemos uma reforma mega, linda, maravilhosa nessa creche, as doações dobraram, triplicaram, evidentemente. Esse apelo por meio do feio, do pobre, do desmantelo, isso não funciona, gente, não funciona. Lugares onde possa se acolher, fazer cadastros, conhecer essas pessoas que estão no nosso entorno. Uma paróquia, eu digo para os meus párocos, que agora sou provincial, conheça o entorno da sua paróquia, veja quais são as situações que precisam de uma resposta da paróquia, faça um cadastramento, faça um atendimento, né? Aí a gente tem os voluntários que faz isso, né? Leva para um lugar, faz uma oração, conhece, escuta, fala. Aqui a gente entrega uma cesta básica para 300 pessoas, mas é uma cesta básica entregue com qualidade, com oração, com evangelho, com evangelização. No começo foi muito difícil. No começo eu levava a polícia para entregar essa cesta na base da polícia, sem mentira nenhuma, gente. Ligava para o comando, manda aí uma viatura para acompanhar a entrega de cesta. Era paulada, era pedrada, era chute. Só foi o tempo da gente começar a evangelização, música, Jesus Cristo. Gente, é aqui como vocês estão vendo. Coisa linda o resultado. Nunca mais se precisou de uma viatura. Oração, amor, acolhida, olho no olho. Mudamos completamente essa entrega da cesta. E as pessoas vêm, são evangelizadas, levam uma mensagem positiva para os seus lares, para as suas casas. Cada entrega com um tema diferente que toca as suas vidas na comunidade, na favela. Não é tema que as pessoas não têm interesse, não. É o filho que bebe, é o marido que espanca a mulher. Esses são os temas. Não adianta ficar falando de nuvem e documento não sei quanto, 100 da igreja. Não. É a realidade, olho no olho. Fala da polícia porque o pai não era teu pai? Não, a polícia porque eles não respeitavam a fila, um ficava brigando com os outros. Um dizia que estava com o seu nome lá e não estava e tinha que dar uma cesta na marra. Então, esse tipo de coisa. A polícia era para organizar a fila. Um queria ir embora logo, porque tinha não sei o que para fazer. Aí a gente conseguiu colocar todo mundo, esperar ter a catequese e depois receber a cesta, né? Aí tem a oração do Evangelho. Os voluntários fazem isso como condicionar, condicionar a ajuda. Condicionar a ajuda? Sim, porque o Senhor disse, nós fazemos a oração e depois entregamos a cesta. Eu acho isso praticamente uma obrigação. Mas algum preço tem que ter. E o nosso preço é receber a oração e receber uma palavra para a vida. Sim, mas não posso condicionar que isso fique aí. Então pega a cesta em outro lugar. Na nossa estrutura, primeiro fazemos um momento de humanização, primeiro fazemos um momento de socialização, né? Que é o Evangelho, mas tem uma palavra aberta. Eu não estou criticando o fato que façam isso, acho que é necessário. Não estou criticando. O que eu questiono é o fato de que a pessoa tenha que estar para receber a cesta. Tem que estar, tem que estar. É uma questão de metodologia. Outra metodologia pode funcionar. A Assembleia de Deus também faz isso. A nossa se organizou assim, até para a polícia não precisar ir mais. E formarmos uma grande família e podermos acompanhá-las personificadamente.
né? Aí um pouco de música para as crianças, estou falando da acolhida, como fazer esta acolhida. Grupos que a gente encaminha para o cinema, para o shopping, sempre mostrando essa ternura, essa proximidade mostrando que são pessoas nossas, da nossa família, irmãos nossos, que eles têm acesso, têm direito, tudo isso faz parte da acolhida. A gente tinha esta casa para acolher moradores em situação de rua, com camas, tudo muito bonito, muito bem arrumado. Essa acolhida que a gente fala é uma acolhida que humaniza. A primeira coisa na sua comunidade é organizar a acolhida e criar os passos dessa acolhida. O que vamos fazer para acolher bem as pessoas em situação de vulnerabilidade? E você vai colocando no seu projetinho coisas simples. Vamos fazer a acolhida assim, dessa forma, dessa maneira. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas cada um, segundo a sua realidade, faz, né? A primeira é organizar esta acolhida. E depois, os encaminhamentos. Depois da acolhida, por meio de uma rede de contatos e instituições, encaminhar o irmão necessitado, cada qual segundo o seu caso. A paróquia como elo, ponte, voz daqueles que mais sofrem. Gente, o projeto que eu apresento para vocês é um projeto de baixo custo. Por que é de baixo custo? Porque nós temos as parcerias, a rede. Eu vou mostrar para vocês como funciona a rede e como funciona de forma exemplar a rede que uma paróquia, qualquer paróquia pode ter a sua rede. Paróquia pequena ou grande, na comunidade pobre ou na comunidade rica, os princípios são os mesmos. Porque quando eu vou em algumas dioceses, sempre tem algum padre que diz, mas o senhor está falando de uma realidade que tem condições mais ricas e a nossa realidade é mais pobre, não podemos fazer isso. Pode, desculpem, eu também estive no Rio de Janeiro, num lugar muito pobre, lugar muito simples, a gente conseguia maravilhas. As soluções dos problemas de uma comunidade, essas soluções estão na própria comunidade. Na favela a gente fez uma reforma da capela, uma favela de Salvador paupérrima, do ponto de vista econômico mesmo, pobre. A gente conseguiu que a comunidade se mobilizasse. Eu estou falando de pessoas que vivem em lugares quase impossível de vida. A gente pediu que a comunidade se organizasse, eles conseguiram R$18.500. Sem ser exploradas. Não foram exploradas. O pouquinho de cada um. E a força da comunidade. Então, se pode. Então, os encaminhamentos é por meio da rede. Aqui, uma das primeiras coisas que a gente fez foi contratar 2 assistentes sociais. A primeira coisa que a gente faz é profissionalizar. Gente, não tem como ser amador. Quando eu contratei assistentes sociais, eu resolvi o problema de consciência. Quando o pobre, aquele que bate a minha porta, diz, padre, meu filho está doente no hospital. Não tenho como ajudar minha família. Preciso da passagem. Eu digo para ele, você vai ser atendido pela assistente social. Vá naquela porta, entre ali, porque o nosso centro comunitário também era uma rua depois da paróquia. Pega essa rua, você vai ser atendido pela assistente social. Naquele momento já acontecia uma triagem. Impressionante. A triagem acontecia ali, antes de chegar. Quem precisava de verdade ia para o atendimento. Quem estava aventurando um dinheirinho para a sua bebida, já não ia. Pronto. Gente, isso resolveu o meu problema de consciência de uma vez por todas. Você vai ser atendido e as meninas estão preparadas para lhe acolher. Você vai contar tudo. Agora elas tinham condições de fazer pequenas ajudas. Eu deixava por mês R$2.000 na mão das assistentes para as pequenas ajudas que elas julgassem, por meio de seus critérios técnicos, de que era necessário uma passagem para voltar para casa, estava na rua, um remédio que de fato ela não tinha condições e na rede pública não tinha aquele remédio, que ela fazia toda uma pesquisa
E ela tinha, então, aquele dinheiro para não precisar ficar falando comigo, porque no começo era assim, padre, a pessoa que está precisando de uma passagem para ser para onde? Aí eu resolvi R$2.000 todo mês, faz a prestação de contas, cada comunidade destaca o seu valor. Faz a prestação de conta, todo mês ela me dá R$2.000 em notas e nós fazemos esse trabalho social dessa maneira, né? E as coisas maiores para os encaminhamentos. Elas também conduzem um projeto para crianças em situação de rua e eu sempre ofereci o melhor para essas crianças, shopping, zoológico, teatro, tudo aquilo que é belo, bonito, eu queria que as nossas crianças participassem igual o filho do rico. Estou falando para vocês a baixo custo, por meio de parcerias. Outra parceria, o atendimento dentário. Quando eu falo com parcerias, tanto com a iniciativa privada como com o poder público, nós estabelecemos parcerias. Aqui são os encaminhamentos, fotos de encaminhamentos. Pessoas que fazem parte da parceria, boto foto aqui para vocês. Fazendas de recuperação de dependentes químicos, parceria também. Essa fazenda, gente, baixo custo. Eu passava para essa fazenda R$1.000 por mês e eles acolhiam para mim todas as pessoas que eu mandava, dependentes químicos. Baixo custo, eu não precisava ter uma fazenda. E R$1.000 para eles era tudo, porque essas comunidades, essas novas comunidades têm fazendas. Às vezes eles precisam pagar uma conta de luz, porque tudo é voluntariado, eles fazem um trabalho maravilhoso. Chega uma paróquia e diz, eu quero dar para vocês aqui por mês R$1.000, para vocês usarem como quiserem, né? E nós vamos enviar pessoas para vocês cuidarem. Padre, que maravilha, nós vamos amar esta parceria. E aí estabelecia. Casa para morador em situação de rua, a mesma coisa, está aqui. Uma contribuição do nosso dízimo mensal. Gente, os dizimistas, ao saberem disso, não tem nem o que falar. É óbvio que o dízimo aumenta, é óbvio que se ganha credibilidade, né? Fazendo aquilo que nós devemos fazer, não fazendo para aumentar dízimo nem para conseguir mais dinheiro, aquilo que é missão da paróquia, cuidar dos mais pobres. Aí na fazenda de recuperação, boa alimentação, eles comem muito, saibam disso, os pratados é uma montanha, eu ficava impressionado, né? Parcerias com empresas de reciclagem. Eu tinha parceria com o dono de uma recicladora, uma empresa. Eu falei, você pode empregar quantas pessoas para mim? 2, 3, maravilha. Então as assistentes sociais selecionavam as pessoas em condições de trabalho e o senhor lá, dono da fábrica, acolhia as nossas pessoas indicadas para o trabalho. Baixo custo, parceria. Isso para mim foi uma grande descoberta. As pessoas que não tinham condições, nunca trabalharam na vida, nunca tiveram carteira assinada, e você selecionar, encaminhar a paróquia como elo. E a paróquia, e também com a Trans Salvador, a gente tinha parceria para elas ficarem guardando os carros, essas coisas assim, lá em Salvador, Bahia, né? Tinha uma parceria com a secretaria. O padre, irmãos e irmãs, o padre tem um poder ainda muito grande. Aproveitem, usufruam desse poder, tem uma credibilidade. A Igreja Católica no Brasil tem uma credibilidade. Nas pesquisas estão aí mostrando a credibilidade que a Igreja Católica tem. Quando o padre chega numa empresa, quando o padre chega na secretaria, diz, eu sou padre da paróquia tal, eu vim aqui propor uma parceria. Gente, as portas se abrem. Eu não sei por aí onde vocês viveram, mas onde eu passei, é assim. É assim. Você chega com muita educação, muita fineza, um trabalho com os... Padre, está aqui. O que precisar, nós estamos para atender. E aí você coloca a sua assistente social em canal direto com a secretaria, com as secretarias. Coisa maravilhosa. Baixo custo, repito. O que eu gastava menos na paróquia era com esse projeto. E é o que dava mais resultado. É o que dava mais resultado. Construção civil,
Agora nós estamos, a construção civil está em baixa. Mas quando eu comecei esse projeto estava em alta, empregava muita gente. Moradores em situação de rua, ex-presidiários, eu tinha as empreiteiras, menos OAS e Odebrecht. Mas eu tinha as empreiteiras, que eram as menores. Olha, quantas pessoas eu posso encaminhar para você no mês? Padre, a gente pode pegar uma, duas. A construção da Fonte Nova em Salvador, quantas pessoas mandei para aquela construção? Tinha parceria. Parceria com as terceirizadas para pegar o nosso pessoal. Mandava, dava trabalho, dava emprego, selecionava as pessoas e mandava, e eles acolhiam. E depois um empreiteiro me disse: padre, esse pessoal que o senhor manda é uma maravilha, pega firme no trabalho. Um ou outro debandava para droga, mas era muito pouco, o índice era muito baixo. A gente fazia também todo um trabalho. Construção civil empregava muita gente. Aqui eu mostro as fotos porque para não ficar só no discurso, né? Eu com as pessoas que a gente buscava, que a gente fazia parceria, né? Como fazer isso na prática? Eu vou dar um passo a passo para vocês aqui. Um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo. Como organizar isso? Eu dei mais ou menos aqui o que é que a gente fazia. Não posso falar tudo, não posso falar todos os detalhes, mas aqui eu vou dar o passo a passo. O primeiro passo para fazer um trabalho desse na paróquia: conscientizar e mobilizar a comunidade para a necessidade e importância da opção preferencial pelos pobres. A comunidade tem que estar preparada, é a primeira coisa. No CPP, nas pastorais, nos grupos, nas missas, está falando desse projeto, está dando para as pessoas a devida importância ao trabalho com os pobres. Porque a comunidade tem que estar preparada, senão alguns começam: o padre está enchendo a igreja de pobre, o padre ficou doido, o padre agora... E tem críticas, gente, eu tive críticas, por incrível que pareça, pessoas... No final, quando eu estava deixando a paróquia, um paroquiano me procurou e disse: padre, eu vim aqui pedir perdão. Eu falei: pedir perdão por quê? Porque eu criticava o senhor demais com esse trabalho que o senhor fazia com morador de rua, o senhor fazia esse trabalho com dependente químico, eu criticava, eu achava que era um absurdo, mas depois desse tempo todo, eu percebi que foi a melhor coisa que a nossa paróquia teve, foi isso. Eu vim pedir perdão. Falei: tá ótimo, está perdoado então. E aí você vai pouco a pouco, e aí eu senti que a preparação tem que ser maior na comunidade. O primeiro passo é esse. Aí fiz reuniões com o CPP, reuniões com grupos, partilhando, falando, conscientizando, dando esse primeiro passo. Segundo passo: definir a parte dos pobres no orçamento da paróquia. Gente, é necessário que a paróquia saiba quanto nós vamos poder investir num projeto voltado para os pobres. Tem que ter um percentual, tem que ter ali uma quantidade. É 1.000, pô, tá bom, 1.000 por mês vai ser para esse projeto. É 1.500, dá para ter um pouquinho mais, então é mais. Quem define esse orçamento, padre? O Conselho Econômico com o padre? O Conselho Econômico com o padre define esse orçamento, e a gente tinha uma equipe que fazia também alguma previsão para estar dentro, né? Mas não é difícil de saber, mas tem que ter muita ousadia, muita coragem para definir esse valor e ter ali um valor destinado para esse projeto. É o segundo passo. Essa foto eu gosto, que a menininha ali estava com a parte dela, o picolé. Eu sempre gostava de fazer coisas assim, mimos para as crianças, e sempre tirava as crianças da favela, porque para mim aquela favela, sobretudo a que eu trabalhava, era um gueto, um lugar onde não via nem o céu direito, de tão bequinho que era, e eu sempre gostava de levá-las para outros lugares, sempre para que elas vissem outros lugares, porque dentro da comunidade só armas, brigas e violência e polícia, né? E aí eu levava para outros lugares, para ver o mar, tomar picolé, era a forma de... Terceiro passo: estabelecer o lugar dos atendimentos. O lugar do atendimento tem que estar definido, naquela sala tal, os horários, tudo direitinho, o atendimento. Se a paróquia não tem condições de contratar um assistente social, eu contratei 2, graças a Deus, na ousadia. É óbvio que pouco a pouco o dinheiro vinha, mas se não puder contratar
Dá para trabalhar com voluntariado também nessa área? Dá. O voluntariado na semana pode trabalhar 2 horas na semana, um voluntário. No Brasil é assim, mais do que isso não. Então você tem uma assistente social, você pode dar 2 horas para mim, você tem 3 assistentes sociais, cada uma dando 2 horas, na semana você vai ter 6 horas de atendimento voluntário e ela está preparada e faz aquele atendimento. Isso é possível, gente. E tem assistente social que sai da faculdade que gostaria de fazer esse trabalho, porque vai ser uma forma também de engrandecer o seu currículo. Padre, nós conseguimos assistente social em um projeto que nós tínhamos em Manaus, com os estagiários das faculdades. Outra opção, exatamente. Estagiários de faculdade também é uma opção, bem lembrado, obrigado. Eu também sempre tenho estagiários, sempre tinha estagiário também. Você tem estagiário. Gente, dá para fazer. Você faz um atendimento profissional, né? De graça. E de graça, exatamente. Baixo custo, que é uma palavra que eu gosto muito. Mexer no bolso o menos possível e fazer grandes intervenções, grandes iniciativas. Aqui era o nosso lugar de acolhida, nosso centro comunitário em Salvador, Bahia, centro comunitário da Pituba, no bairro da Pituba. Aqui a gente tem os atendimentos. 4º passo, contratar uma assistente social ou contar com voluntários, é o que eu já falei para vocês, fazer atendimentos adequados e técnicos, fazer uma boa triagem. Na boa triagem a gente consegue resolver muitos problemas já na triagem. Esse é o 4º passo. Como disse, pode fazer com voluntariado, pode ser contratado. Eu gosto do contratado porque você tem mais tempo e pode fazer um trabalho, mas com voluntário também faz. Conheço paróquia que faz, e mais controle também, exatamente. Dá para pagar. Você pode contratar um assistente, a legislação permite que você pode contratar por 30 horas semanais, não precisa ser 44 horas, isso facilita também a contratação, o pagamento. Pode contratar por menos horas também, né? Então tem possibilidade de fazer isso. Aqui é uma das nossas assistentes sociais, na nossa secretaria, nosso lugar de atendimento. Ela está lá, né, a semana toda fazendo. Essa é a Anne, trabalha até hoje, deve ser 6 anos já desse trabalho. 5º passo. O 5º passo, então, é criar a rede. Aí você tem que bater nas portas, né? Prefeitura, governo do estado, secretarias, políticas públicas. As políticas públicas, elas foram feitas para acolher os necessitados. Aí você diz, mas é dever do Estado cuidar dos pobres. Dever do Estado, dever da igreja também, e dever de qualquer cidadão. Nós devemos conhecer as políticas públicas do nosso município. Tem que chegar lá, quais são as políticas públicas aqui? Aí a assistente social, o padre faz a reunião, a assistente social elenca aquilo ali, faz a parceria, troca telefones para facilitar o encaminhamento. Aí a gente sabe que tem entrega de remédio, a gente sabe do projeto Minha Casa Minha Vida, a gente fica sabendo que tem atendimento psicológico no município, a gente fica sabendo que tem uma série de coisas. Pronto. E cada secretaria, reunião com cada secretaria. Eu mostro aqui algumas secretarias, mas eu queria dizer mais. Com casas de acolhidas que eu já falei, comunidades e creches, colégios, cursos profissionalizantes, bolsas de estudo. Uma coisa que eu fiz, gente, que para mim foi surpreendente, o bairro que eu tinha minha paróquia, que tem minha paróquia, minha ex-paróquia, muitos colégios particulares. Fazia a primeira comunhão na minha paróquia. E eu fui bater em cada porta e dizer, olha, a gente faz o trabalho na favela, na comunidade, no bairro pobre, e eu tenho umas crianças muito inteligentes que tivesse uma oportunidade, seria muito bem aproveitada aqui na escola com a bolsa de estudo. Você poderia dar uma bolsa de estudo? Eu indicar uma criança para estudar aqui na sua escola? Claro, padre. Tinha uns que era mais difícil. Padre, mas é não sei o que, não, mas dê um jeito aí. É para Jesus. Aí pronto. Aí você fala para Jesus, aí a coisa já muda, né? E nós estamos com 6, 7 meninos hoje em sala de aula no colégio para rico. Os melhores da turma. Meninos que nunca teriam a chance de sair da sua condição de pobreza, a educação vai lhes permitir. A primeira que eu coloquei está no 2º ano do ensino médio, eu coloquei no 6º ano. Está no 2º ano, tive lá outro dia,
Frei, você médica, cirurgiã, passar na primeira prova da federal. Eu falei, parabéns, olha a convicção da menina. Então, com 6 meninos, parcerias, bolsa de estudo, claro que a gente ajuda no material, né? Ajuda no material, a paróquia ajuda, mas baixo custo. O mais importante foi isso, ter a bolsa de estudo. Você intervir na vida de alguém de forma positiva, que sem aquela intervenção ela não conseguiria dar passos, e você fazer isso, gente, isso é maravilhoso. Jesus Cristo, quando intervia na vida de alguém, mudava o curso daquela vida, mudava a sorte daquela pessoa, completamente. A pessoa não era a mesma depois de ter passado pelo olhar de Jesus. A mesma coisa tem que ser na paróquia. A pessoa não deve ser a mesma ao sair da nossa paróquia. A gente tem que conseguir mudar o curso, a sorte da vida daquela pessoa. Profissionais liberais, dentistas, advogados e médicos. Gente, fazer uma rede com advogados, depois que eu coloquei um consultório dentário na nossa estrutura, eu me arrependi. Eu percebi que é muito melhor você ter parceria com um dentista. Você chega, doutor, eu posso mandar algumas pessoas para o senhor atender? Quantas pessoas no mês eu posso mandar? Pode mandar 2, 3. Pronto, ele atende no consultório dele. Atende que ele pode atender no consultório dele, gente. Então, a assistência social, quando aparece um menino com problema de dente, uma pessoa com problema de dente, manda no consultório do doutor Raimundo, e já fez a parceria com ele. Depois passa um tempo, ele vem lhe agradecer feliz, para me dar a oportunidade de ajudar pessoas. Olha aí, advogado é a mesma coisa. Você pode atender, acompanhar uma pessoa, 2 pessoas que eu mandar para você? Posso, padre, mande que nosso escritório vai acolher. E assim você faz uma lista de profissionais da sua paróquia, se o padre falar, não vai negar. E faz uma rede, tudo anotado no papel, telefone direitinho, e aí você vai fazendo encaminhamentos para profissionais liberais. Gente, isso é maravilhoso, isso funciona e o padre tem poder para isso. Usem o seu poder, use a credibilidade, conversem com os parceiros e forma a rede, que a gente vai cumprir a nossa missão de forma assim maravilhosa. Com a polícia militar e civil é importante, porque a polícia também tem programas de combate às drogas, a polícia também tem a sua parte social. A gente acha que não tem, mas tem. Vai lá conversar com o comandante, vai lá conversar, eles dão palestras, eles vêm. A gente criou com isso o Conselho Comunitário de Segurança, e vem surgindo, depois vai surgindo um monte de coisa, uma coisa puxa a outra. Aí eu fui visitar lá o comandante, padre, a propósito, eu tenho interesse de formar um conselho de segurança aqui no bairro, o senhor me ajuda a montar? Com certeza. E ainda vamos fazer reunião lá na nossa estrutura, ainda, no nosso centro. Mas até hoje faz, lá. Hay outra parceria também que se pode fazer, que é com as Forças Armadas. Eles também fazem, a vez, atendimento, por exemplo, de saúde e campanha. Você pode conseguir que eles vão fazer. Forças Armadas, outra ideia aqui de outra parceria. E vocês podem elencar no município de vocês, outras parcerias que funcionam e as pessoas têm prazer em fazer parceria com vocês. Eu fazia parceria com outras igrejas, comunidades terapêuticas de evangélico. Por exemplo, vinha alguém que era evangélico e a gente percebia que ela não ia conseguir estar numa casa católica. Eu tinha parceria com o pastor. Diga, pastor, acolhe aqui esta pessoa que nós estamos encaminhando para o senhor. Ele acolhia. Aí você faz a rede, amplia a rede com os pastores, com os líderes comunitários. Aí aqui, reuniões que eu fazia, aqui com o governo do estado, aqui a prefeitura, a gente vinha os representantes, a gente fazia essas reuniões, e essas reuniões a gente ia fechando as parcerias direitinho. Aqui eu fazendo reuniões com o Conselho de Segurança, delegado da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, e essas reuniões são frutíferas demais. E quando a gente chama, vem, mesmo que são de partidos diferentes, quando o padre chama, vem todo mundo. Eu tinha o governo do estado de um partido e a prefeitura de outro partido. Em Salvador é assim. O governo do estado de um partido e a prefeitura de outro partido. Eu chamava todo mundo, ficava todo mundo na reunião ali, tudo junto. Coisa maravilhosa. O padre pode fazer isso. Talvez um membro de um partido não faz. O padre faz. Porque o padre é neutro. Tem que ser neutro, gente. Pelo amor de Deus.
Tem que ser neutro. Atenção com esse detalhe aí, é importante ser neutro. Chapa majoritária, eu nunca aconselho um padre a apoiar a chapa majoritária. Um vereador, um deputado, eu acho que não tem problema nenhum, porque são vários. Você pode até dar aquele apoio, mas chapa majoritária, não declare o seu voto, padre, para a chapa majoritária. Não vale a pena. O que cair lá é seu parceiro, não importa quem for. Não importa. Aí eles vêm dar palestra, vêm falar, se comprometem com a comunidade, porque quem fala, você tem que colocar o microfone na boca dele. Dá o microfone, porque quem fala se compromete. Bota ele para falar, bota aí, dá o microfone para ele, fala aí umas coisas, fala um negócio bonito, aí a pessoa já se compromete. Também aqui é o prefeito de Salvador, levou toda essa equipe, porque um projeto que a gente desenvolveu para moradores em situação de rua, tudo que eu fazia era com um projetinho. E meus projetos são simples, tem que caber numa página. Não gosto de projeto com 20 e tantas páginas, não. É só uma, a gente faz o projeto. E um projeto nosso, com moradores em situação de rua, a prefeitura copiou e transformou em política pública. O município, imagina, uma paróquia conseguiu emplacar um projeto com morador em situação de rua na prefeitura inteira. E se tornou, olha que maravilha. Isso é uma graça, um prêmio. E aí o prefeito Neto, ACM Neto, ele foi na nossa paróquia lançar o projeto para a cidade inteira. Foi lançar para a cidade inteira da nossa comunidade. Protagonismo da paróquia, assumindo o seu lugar na cidade, a dianteira das coisas. A paróquia tem esse poder, tem credibilidade para isso. É o lugar que congrega pessoas, a comunidade é o lugar que irmana, que traz pessoas boas, maravilhosas de todos os lugares. E vai fazendo essa comunhão. Aqui na Câmara de Vereadores, onde eu fui também apresentar nossos projetos para os vereadores, para o pessoal lá, secretaria, não sei o quê. Também outro comandante, cada comandante que eles trocavam comandante, eu estava lá. Esse aqui já é outro. Mudou o comandante, eu já estava lá para conhecer, me apresentar, sou o padre da comunidade, seja bem-vindo no bairro, seja bem-vindo aqui, comandante. Nossa paróquia está à disposição. Sabe, aquela básico, aquele contato, aquela aproximação que não custa nada, que não tira pedaço de ninguém, o comandante se sente acolhido. Padre, minha mãe é devota de Santo Antônio. Traga sua mãe para a missa. Minha mãe, e venha você também. Né? Às vezes só fala da mãe. Traga sua mãe, traga você e sua família para a missa. Aqui, levando projetos para o governo do estado, aqui é o Centro Administrativo de Salvador. A gente também apresentando projetos, não projeto assim, mas levando opiniões, buscando parcerias. Né? Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, levando lá alguns pedidos, algumas demandas. Eu era magro na época, né? 5 anos atrás. Levar os meninos, eu tinha uma parceria com Bob's, essa rede de lanches. Gente, eu liguei para o dono do Bob's e disse, eu tenho umas crianças na creche e gostaria tanto que elas fizessem um lanche no Bob's, no shopping igual as outras crianças. Padre, são quantas crianças? É umas 30 e tantas. Pois traga. E ele, com aquela alegria, colocou todos os funcionários para servir as crianças, deu presentinho para as crianças. Gente, depois o homem sai te agradecendo porque você levou o menino para lá. Só paguei o ônibus para levar o menino. E o menino naquela alegria, tomando lanche no Bob. Nunca sentaria num shopping na vida. Nunca. Ele deu o lanche para todo mundo. E não foi só uma vez não, aqui foram várias vezes. Seu menino vai ter aqui um evento. Gostaria de ter uns lanches do Bob's. É para levar no local, padre? Então vamos levar. E já estava abusando também, né? Tem hora que tem que ter um certo freio, mas a gente vai se empolgando, né? Mas é aquela alegria, né? Ele gostava. As pessoas amam. Você está dando a chance da pessoa ser útil no mundo, né? Aí tinha isso do Bob's. Eu fiz uma parceria também com Mosaicos, que foi bem legal. Uma empreiteira que eu não vou dizer o nome, para vocês não me crucificarem. A gente fez uma parceria lá em Salvador, que eles davam os professores
para ensinar os moradores em situação de rua e ex-presidiários a fazer mosaico. Eu ofereço o meu espaço e faço a triagem das pessoas e eles pagam os professores fazer mosaico com o resto de construção. Gente, parceria. Custo baixo, comunicação, parceria, olho no olho, aperto de mão, contato. É isso que a gente faz. Parceria com cooperativas. Vamos buscar cooperativa no bairro. Às vezes cooperativas precisam de pouco, um pequeno apoio, só de uma voz nessa cooperativa. Depois que a gente abraçou essa cooperativa dos agentes de catadores de reciclável, Canori, a gente conseguiu, por meio de contatos com os poderes públicos, caminhão, prensadeira, uma série de coisas para essa comunidade com contato, um apoio só. Eles estão caminhando, lutando para sobreviver. Chega a paróquia e diz: vamos caminhar junto. Coloca assistente social para acompanhar isso. Gente, é um trabalho. Você identifica no entorno da paróquia, tem que mapear os problemas sociais e ir lá nos lugares certos. A melhor forma de ajudar pessoas é por meio de instituições. Essa ajuda, levar sopa na rua, na mão de quem está na calçada, eu não aceito e não recomendo. Só se for para manter um diálogo e iniciar um processo de acompanhamento. É como uns cachorrinhos que você leva lá o pratinho e coloca no chão. Pelo menos então colocar a Kombi longe para as pessoas se levantarem e buscar comida. Eu tenho umas loucuras nesse sentido aí, porque eu aprendi muito, apanhei bastante. Eu coloquei um outdoor ao lado da minha paróquia: Pituba sem esmolas, não dê esmola. Botei uma placa na parede e aí saiu na Globo, saiu no SBT, o padre ficou doido, o padre não segue mais o evangelho, não sei o quê. Eu digo: sigo. Todos do meu bairro terão lugar para ficar e encaminhamentos, não precisa pedir nada na rua. Então está proibido mesmo os católicos darem esmola aqui nesse bairro, os meus paroquianos, proibido. Aí foi no Facebook meu, tanta mensagem me destruindo, me acabando. Mas com o tempo vai percebendo que esse é o caminho. Eu tenho um atendimento de qualidade. Dar uma esmola é anestesiar a consciência. Eu tenho um atendimento. E tinha um aluguel social. A paróquia pagava aluguel social. Pessoas que querem sair da rua, a gente mapeava casas nas comunidades mais simples e pagava 200 conto. 250 conto de aluguel, que não é nada. E tirava a pessoa da rua pagando um aluguel. Tem aluguel 200 conto, lugar simples, quartinho, kitnet, né? Tem. As parcerias que já falei para vocês, mais visita ao Bob's, mais ida ao shopping com as criançadas, fazenda de recuperação, casa que era uma casa de evangélico, que a gente levava pessoas que tinham mais aquela sensibilidade evangélica, que ia para essa casa aqui. Cinema. Aí o rapaz do Bob: padre, a gente podia dar um cinema para os meninos também. Eu falo com o dono, meu amigo, o dono do cinema, aqui do shopping. Pois então faz o lanche, terminar o lanche, vai para o cinema. Aí não vou conseguir. Aí consegui a sessão de filme lá por menino. E a coisa ia ampliando, e a coisa ia crescendo. Pagava só o dinheiro, só o ônibus. Aí os dentistas, mais meninos lanchando. Sexto passo: trabalhar a dimensão do dízimo na sua finalidade mais importante, a partilha, a comunhão. O dízimo ele tem que estar focado para o trabalho, para a comunhão, a partilha. O dízimo tem que ter essa finalidade, gente. É óbvio que a gente sabe, a dimensão religiosa, a dimensão social, a dimensão missionária. E a gente simplesmente passa adiante na dimensão social. É como o sacerdote, o levita, o padre e o seminarista, que viram o rapaz lá estirado no chão e passou para o lado. E o samaritano, que vinha lá da Igreja Universal, ele que ajudou, e nós desviando da dimensão social, porque a gente faz de conta que não é com a gente. Essa dimensão social não é comigo, não. Aí eu falo da dimensão missionária, da dimensão religiosa. Como é que eu convenço as pessoas para o meu dízimo? Tem que pagar a luz da igreja, tem que manter os custos da paróquia, manter os padres. Se eu fosse dizimista, saía logo. E os pobres? Cadê os pobres? Estão onde? No seu dízimo.
O dízimo para mim é o maior termômetro de que de fato o pároco está convertendo pessoas. Porque se a conversão não passa pelo bolso, quando eu chego na paróquia, eu pergunto, padre, o seu dízimo, como é que está? Eu não estou interessado em dinheiro não, gente. Eu quero saber se está subindo. Porque se o dízimo está subindo, é sinal que o padre está convertendo mais pessoas. Porque a pessoa que tem a coragem de passar a ser dizimista, mexer no seu bolso, porque mexer no bolso é difícil, meu amigo. Você conseguir uma pessoa para mexer no bolso, parabéns. Então o padre pega uma igreja com 7 mil reais de dízimo, passa 7 anos e leva para a paróquia com 7 mil reais de dízimo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Alguma coisa errada tem. Desculpem, mas não é por aí não. Tem que aumentar, e para mim o índice de aumento é um índice de um trabalho satisfatório na comunidade. É claro que a gente podia falar mais bonito essas coisas, mas a gente tem que ser direto. O 7º passo, investir no empreendedorismo paroquial, porque a gente precisa de recurso. Essa é uma das coisas que eu também faço palestra sobre isso. O empreendedorismo social, ele pode ser feito na paróquia, ajuda muito na captação de recursos. E foi uma coisa que também eu fiz bastante nesta comunidade, foi isso. Eu mostro algumas fotos, só para vocês terem uma ideia, porque essa é uma outra palestra que eu já dei no Conage, quem já participou já viu, mas eu só vou... A gente criou uma marca de bolos que vende na porta da igreja, muito lindo, maravilhoso, as pessoas gostam. Vender qualidade. Pessoas da comunidade que fazem, né? Vender qualidade. Os pãezinhos e tal. Uma cozinha bem feita, bem bonita. Estacionamento da igreja, a gente loca para uma clínica. A gente só usa o estacionamento da igreja no final de semana e à noite. E durante o dia fica vazio. Aí eu alugo para a clínica, botar os carros dela lá, dos seus clientes, entra o dinheiro. Gente, empreendedorismo não quer dizer apenas visar lucro e dinheiro, não é coisa de Satanás. Ser empreendedor não é coisa de Satanás, pelo amor de Deus. Isso é uma ideia que se está impregnada no Brasil, não só entre os católicos, mas até no governo. O Padre Joãozinho está chegando ali, né? Todos os lugares, bem-vindo, Padre Joãozinho. Em todos os lugares, o Padre Joãozinho é um padre empreendedor, ele sabe muito bem o que estou falando. Não tem problema nenhum em ser empreendedor. Ah, você está falando de prosperidade, eu quero que todo mundo prospere, gente. Não é questão de teologia da prosperidade, não. É prosperidade no sentido de você poder satisfazer as suas necessidades básicas e ajudar a sua família, e ajudar as pessoas, né? O empreendedor é uma postura, é um jeito de ser. E se a gente capta dinheiro para fazer o bem, para ajudar os pobres, não tem problema nenhum. Outro dia eu estava falando disso num grupo de padres e um falou, mas isso tem lucro. Eu falei, sim, e qual é o problema no lucro? Ele ficou olhando, não sabe responder, porque onde é que está o problema no lucro? O que é que tem o lucro? Se não é uma coisa abençoada por Deus, se não é algo honesto, justo, maravilhoso, é só ler a doutrina social da igreja, gente. E a gente tem aquela ideia que lucro é algo abominável, está na nossa mente, tem que mudar. Aí eu fiz esse brechó chique, estava falando com o padre Divino Brechó, estava falando com o padre José Ribamar, que ele tem um brechó lá. Eu falei, padre, eu fiz o brechó. A gente tinha uma venda de roupas que dava um resultado, todo mundo contente, 4 mil reais por mês, tá bom, maravilhoso. Não, dá para ter mais. Eu coloquei uma boutique que é padrão Shopping Ibirapuera. Não é shopping pequeno, não. Colocamos as roupas usadas, o padre é doido, vai colocar roupa usada num negócio bonito desse? Valorizar as peças, valorizar ar-condicionado, né? Uma pracinha para as pessoas sentarem. De 4 mil para 14 mil mensal. De 4 mil passou a 14 mil. Passar por uma lavanderia, passar por um tratamento daquela roupa, publicar os looks, elevar o padrão. E, gente, todo mês. Isso é para o trabalho social, manter creche. Manter os atendimentos, a gente tinha 30 projetos sociais. Como é que se mantém 30 projetos sociais? Uma coisa, quem critica, quem me ensinar o método de trabalhar com pobre sem dinheiro, eu quero aprender. E com o dia que eu aprender, eu deixo o meu método. Mas enquanto não me ensinarem um método de trabalhar com pobre sem dinheiro, eu vou ficar com dinheiro. Só se trabalha com pobre com dinheiro.
Não adianta querer trabalhar com pobre se não for com um mínimo de estrutura. É claro que a gente vai conseguindo várias parcerias, como eu falei, mas tem que manter creche, tem que manter o salário da assistente social, tem que manter uma série de coisas. E vale a pena, depois a coisa vai, né, movimentando. As mulheres chegam, compram, a mulher cai matando, né, nas compras. E economiza, porque compra coisas baratas. Mulher chique, Elas compram as coisas. E em tempo de crise, um brechó numa paróquia é inclusive um trabalho social. Quantas pessoas precisam de um trabalho e vão comprar camisa no nosso brechó, porque não tem condições de comprar uma camisa melhor no shopping, compra baratinha no nosso brechó. E vai buscar um trabalho social também, né? A cantina, vitabilizamos a cantina, criamos a cantina, tudo com parcerias. Isso daqui, a gente compra esses empreendimentos para as pessoas que têm capacidade empreendedora e entregamos para que elas possam trabalhar nas ruas e ganhar seu dinheirinho, sustentar sua família. A gente dá os kits cachorro-quente, kit pipoca, para trabalhar. E a paróquia compra, paga esses negócios. Vale a pena, né? Vale a pena. Esse trabalho aqui eu aprendi que precisa ser um pouco melhor estudado e estruturado. A gente teve muito problema nesse projeto aqui, porque se as pessoas não tiverem uma veia empreendedora e estiver bem instruídas, o negócio não vai para frente. E serve para qualquer empreendedor em qualquer nível. Nesse daqui também eu percebi que é assim. A vela, uma moça disse: padre, eu faço uma vela de santo. Eu falei: faça uma vela Nossa Senhora da Luz para ver como é que fica. Gostei tanto que eu mando ela fazer muitas velas para o povo, né, vender, né. Aí nós já estamos construindo o CAENO, Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste Amaralina, uma escola inovadora para formar jovens empreendedores da comunidade, da favela. Esse prédio é feito com doações do metro quadrado, vai ficar assim, e hoje ele está assim. Já estamos na fase de pintura, um mega prédio com um elevador e uma estrutura feita. Uma coisa vai puxando a outra, gente. É uma necessidade que vai aparecendo e a gente vai ampliando, né? Esse é mais um projeto que está nascendo a partir dessa trajetória com o social. E as pessoas começam a chegar, a se interessar. Aqui o método é o metro quadrado. As pessoas elas vão ajudando com o metro quadrado, né? Aqui fazendo o casamento de moradores em situação de rua. Estão casados. Esse rapaz escreveu um livro, morou a vida inteira na rua. Graças ao nosso projeto, ele saiu da rua, arrumou uma noiva e eu fiz o casamento, né? Falei: padre, tem. Então traga aqui a noiva que a gente vai casar. E aí eu botei essa foto para dizer para vocês que eu celebro missa também, gente. Eu sou padre 24 horas. Porque a gente mostra um monte de coisa, que estou mostrando só a parte social e dá a impressão: aí o padre não celebra missa. Gente, a gente tem uma equipe bem formada, a gente tem os voluntários, que tem 27 funcionários. Então, eu digo para vocês, o que eu mais fazia na minha vida é ser padre, porque a gestão era completamente profissionalizada, com um gestor. Eu atendia confissões todos os dias, eu atendia todos os pedidos de hospital, todos os pedidos de cemitério, visitava as famílias, celebrava missa todos os dias. Meu trabalho pastoral, visitava as pastorais, meu trabalho pastoral não era afetado com esse trabalho. Pelo contrário. Todos os sacramentos eu ministrava, ninguém ficava sem meu atendimento, e dos padres que trabalhavam comigo, evidentemente, os vigários. Éramos 4 padres, né? Mas todo o trabalho feito, porque a parte social eu dedicava a parte da manhã. A parte da manhã era toda para o social e administrativo. Tarde, confissão, e noite, pastorais, todos os dias. Você tem que dividir o seu dia. Aí quando você divide, a gente tem condições de atender todo mundo. O 8º passo: fazer tudo com o máximo de transparência para alcançar credibilidade. Alcançar credibilidade. Transparência e credibilidade. Esse é o 8º e último passo. Eu aprendi isso com uma freira, uma irmã, uma religiosa, colombiana. Eu estava fazendo um curso na Bélgica de francês, e estava essa religiosa fazendo esse curso também. E um dia, a gente conversando sobre social, eu já tinha essa inclinação, né? E ela disse: eu digo uma coisa para você, Rogério.
Se quer trabalhar com social, seja transparente e alcance credibilidade. Quem tem credibilidade faz o social. E então, desde aquele dia, ficou na minha cabeça, eu era seminarista, guardei aquilo. Transparência. Os padres, estavam conversando com o padre José Ribamar, do Maranhão, Lages, né, padre? Como é o nome lá da cidade? Bacabal, no Maranhão, 24 mil habitantes. Um trabalho que eu fiquei impressionado com o trabalho feito numa cidade de 24 mil habitantes. Ele, aqui no meu lugar, daria show, falando do que ele faz na paróquia dele lá. 24 mil habitantes, no Maranhão, um dos estados mais pobres do país. Um dia ele vai dar o seu testemunho aqui, nesse CONAGE, né? Porque é possível sim, né? E a credibilidade tem que ser construída através de apresentar as planilhas, apresentar a prestação de conta no mural. Prestação de conta de uma igreja tem que ser a conta bancária. Tudo que entra tem que entrar na conta e tudo que sai tem que sair da conta. E documentado. Obrigado, Pai. E documentado. Gente, pronto, não precisa mais nada. Que alegria você oferecer à diocese direitinho os seus 10%, integral, coisa linda, maravilhosa, gente. Isso é fermento, isso é uma alegria. Eu tive a graça de pegar a paróquia, fiquei 4 anos e pouco, tinha 35 mil reais de dízimo, deixei com 110 mil reais de dízimo. Gente, isso é uma maravilha. Depois você pegar 10% e mandar para a diocese com alegria, porque a diocese precisa, tem suas estruturas, tem suas folhas de pagamento, tem que ter seus fundos. Vale a pena ser transparência. Transparência combinado com o trabalho com os pobres, um trabalho pastoral, tudo cresce, tudo se desenvolve, né? Então, pensem nisso. Eu sei que muitos já fazem essa opção. Eu sei que quem escolheu o CONAGE, como já falei, já tem isso dentro de si, já pratica. Então, talvez eu esteja falando coisas que já sejam repetidas, mas eu dou meu testemunho, mas eu falo que vale a pena. E depois o padre pode ter lá o seu bom salário. Eu digo para os meus padres que na diocese, nas paróquias, o padre tem que ter um bom salário, gente. Porque é um trabalho de confiança, de responsabilidade. A minha contadora, por exemplo, ou um funcionário de confiança, uma contadora ou uma administrativa de algum lugar, um salário é 5 mil, 6 mil reais, porque é um cargo de confiança. O padre tem que ganhar por aí também, para mais, né? Porque, lógico, é o que deveria. É evidente que eu estou dizendo pelo serviço que faz, a responsabilidade. O Aristides falou aqui, acontece qualquer coisa na paróquia, o padre que responde. Então tem um risco, tem uma responsabilidade. É igual o juiz. Por que o juiz ganha muito? Porque a responsabilidade dele é grande. E o salário do juiz é alto? Porque ele tem uma grande responsabilidade na caneta. Por isso. E aí passa vergonha na gente ontem, votando como votaram, né? Aí por cima de tudo ele passa aquela vergonha. Isso aí não precisa cortar não, tá? Pode deixar. Tem hora que a gente tem que falar as coisas real, né? Profeta Gilmar Mendes votou daquele jeito que votou, ganhando muito. Imagina. Transparência. Bem, aqui resume o projeto. Falei tudo isso para mostrar para vocês que é simples. Aqui resume. Paróquia, uma boa acolhida, bem montada, os encaminhamentos por meio da rede, das parcerias, pronto. Esse é o projeto. Funciona. Maravilhoso. Coisa simples, coisa de Deus. E uma paróquia que vai, que entra num profetismo, como foi dito, uma missão, sintonia com o Papa Francisco trazendo cada coisa maravilhosa, cada exemplo para a gente. Eu deixo só algumas dicas rapidinho. Eu aprendi algumas coisas trabalhando com pessoas em situação de rua, presidiários, aprendi algumas coisas. Eu vou deixar com vocês umas dicas rapidinho aqui. O necessitado deve estar com o passo à frente, o nosso passo vem atrás. Se a pessoa não tiver com um passo à frente, você não
é difícil de tirar aquela pessoa da situação de vulnerabilidade. Ela que deve puxar. Você vai atrás dando suporte. Se você estiver puxando a pessoa, pare um pouco o processo e refaça o caminho. Não vale a pena. Isso aqui são experiências vividas. Eu aprendi isso com um morador de situação de rua. Padre, se o morador de situação de rua não der um passo à frente, o senhor deve dar um passo atrás. Se ele não fizer isso, o senhor deixe o caso dele, porque ele não vai caminhar para frente. Mostrar que a igreja ajuda por amor, não por obrigação, diferentemente do Estado. Elas têm que saber também, para valorizar que é algo por amor, porque nós somos uma família, porque às vezes alguns entendem como uma obrigação, eu tenho muitos direitos aqui, e isso daqui é do governo. Não. Eu dizia, gente, olha, isso daqui não é do governo, não. Eu tinha que jogar duro às vezes. Isso aqui é amor. É diferente. A gente dá amor, recebe amor. O Estado trabalha diferente, né? Diferenciar vontades e necessidades. Muitos desvalidos, sem discernimento, buscam satisfazer vontades. Isso não leva à dignidade. A pessoa chega, apresenta várias vontades. As vontades nem sempre diz aquilo que realmente a pessoa precisa. E você tem que ir na necessidade. A assistência social tem que purificar, aí, na entrevista, as vontades para ficar a necessidade. É igual criança. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Se começar a atender as vontades dos meninos, porque os meninos só têm vontade. O pai tem que saber as necessidades do filho. Necessidade é saúde, educação, alimentação, né? Amor, necessidades. O que é fora disso aí são vontades e caprichos do menino. Um pobre, gente, é a mesma coisa. Ele está cheio de vontade porque não tiveram o discernimento, a ajuda de alguém. E aí assistente, olha, a sua necessidade é essa. Nós vamos atender a sua necessidade e não as suas vontades. Essas são as experiências que eu compartilho com vocês. Só para vocês não entrar tão cru assim num trabalho social. Muita gente aqui já faz, né, gente? Eu falo de forma de testemunho. Tá? É necessário estabelecer um vínculo de amor com os pobres. Eles precisam se perceberem amados e olhados como gente. Esse olhar, não de cima para baixo, mas um olhar de acolhida, de proximidade. Uma coisa que eu gostava de fazer, de forma até simbólica às vezes, eu buscava um grupo daqueles moradores de situação de rua que eu acompanhava e ia no self-service para almoçar com eles. Era um gesto para dizer, estamos aqui na mesma mesa. E almoçar naquele self-service, custo baixo, não é barato. É claro que os pratos eram as montanhas, mas valia a pena aquele dia, aquele almoço. Esse gesto de amor é importante, não de cima para baixo. Cada pessoa é única com sua história e personalidade. Devemos conhecer bem quem estamos ajudando. Conhecer a história e desconstruir certas imagens que elas trazem dentro de si. Eu sempre dizia para os nossos assistentes sociais, atenção com o trabalho de desconstrução. Desconstruir certas coisas. A rua é um lugar que oferece muitas coisas boas. Você tem que desconstruir a rua dentro de uma pessoa, senão não dá certo. Não ter ingenuidade. Tem muita gente que pede e usa de muita mentira para alcançar seus objetivos. A gente tem que saber que hoje em dia está sofisticado, a pedição está sofisticada. A mendicância está sofisticada. Tem até uma banca aqui em São Paulo que vende trajes para mendigos. Você compra o traje e ele ainda te dá um cursinho rapidinho ali. Olha, faça isso, faça aquilo, a cara tem que ser assim, tem que mancar de uma perna, tem que não sei o quê. Lá em Roma, se você vai lá, tem um bocado que é tudo a mesma doença. Não sei o que é. Tudo os pés para dentro e os joelhos encostados assim. E eles saem ali, não sei. Então, hoje em dia está sofisticado isso aqui, tem que ter assistente social. Ter o cadastro bem organizado e de vez em quando cruzar seu cadastro com o cadastro de outras instituições, para saber quem já está sendo ajudado em outro lugar. Isso é fundamental, a gente fazia. Pegava o nosso cadastro e contactava todas as instituições que ajudavam e cruzava os cadastros, para saber se a pessoa está sendo atendida em outro lugar e está fazendo uma rede, porque eles estão na frente da gente, a gente quer fazer uma rede, eles fazem uma maior. Né? Eles fazem a rede, né? E aí aí você vai cortando aquelas pessoas que estão na rede. Tem que ter, isso é importante. É um trabalho articulado. Ter a coragem de se sujar com a situação e condição do outro, assim como Jesus que desceu aos infernos para nos libertar. Essa coisa de se sujar, a gente tem que ter essa postura, porque senão a primeira dificuldade com o pobre
o primeiro cuspe que ele der na sua cara, você vai querer desistir? Se sujar. Eles têm situações difíceis, complicadas, eles não têm aquelas etiquetas, aquelas educações. Eu gosto daquele negócio de netiqueta, pior ainda que não tem, né? Netiqueta, o rapaz falou ontem aqui, o japonesinho. Gosto daquele negócio ali, netiqueta. Eles não têm essa etiqueta, essas educações, essas coisas, então a pessoa tem que... Eu já levei pessoas para uma comunidade de dependentes químicos, já levei ele com bolso cheio de droga no meu carro. É um risco que eu, na minha ingenuidade, acabei levando e o cara estava cheio de droga. Se a polícia parasse, eu estava levando o cara com droga no meu carro. Mas o que é isso? Você se sujeita a certas situações que pode acontecer, mas isso não vai me desestimular. Eu levei um menino para eu estou em Brasília, e lá também, mesmo como provincial, a gente acaba se envolvendo no social, porque não tem jeito. Eu levei um menino para a fazenda, chegou lá, um menino purou o muro, fialei, purou o muro e ganhou a cidade. Eu me ligava, padre, o menino fugiu que o senhor trouxe. Lá vai eu buscar o menino nas bocas de fumo, nas ruas, ficar até tarde circulando na cidade para procurar o menino. O que é isso? Se sujar com a situação que pode te sujar. Não existe pobre bonitinho, ajeitadinho, fácil de trabalhar não, gente. É bom a gente ter essa consciência, porque senão a gente desiste na primeira. O cheiro da ovelha, exatamente, o cheiro da ovelha. Bem, para finalizar, temos uma novidade para você. Eu combinei com o Padre Joãozinho que a gente ia anunciar aqui na Expo Católica o nosso aplicativo, né? Será hoje o lançamento Sua Paróquia no seu celular. Nós passamos um ano desenvolvendo um aplicativo, está Alexandre Luércio aqui, Romulo também estava ali, já estão aqui se preparando para a gente fazer o lançamento na palestra do Padre Joãozinho desse aplicativo. Está aqui, Alexandre. Esse aplicativo que a gente desenvolveu com muito carinho, a gente desenvolveu com muita tecnologia, com parceiros, e a gente quer um aplicativo que ajude a paróquia a interagir, o pároco interagir com seus paroquianos, um aplicativo que é uma rede social ao mesmo tempo, tem acesso ao mini sermão, tem acesso à oração, e o paroquiano ele poderá ter este aplicativo no seu celular, e cada paróquia ter a sua página para se comunicar. E cada pessoa, quando estiver numa cidade, poder localizar as paróquias do entorno e saber onde tem missa e qual o horário da missa, né? Então a gente quer oferecer essa tecnologia grátis para melhor servir a nossa igreja aqui no Brasil. Essa é uma sociedade entre os padres mercedários e os padres deonianos. A gente se juntou para oferecer essa tecnologia para a nossa igreja e temos a alegria de lançar aqui, vai ser na palestra do Padre Joãozinho, e vocês serão os primeiros a baixar no celular de vocês esse aplicativo e nos dar um feedback, colaborar com a gente, porque é um aplicativo que está em construção. Mesmo depois de baixado, nós vamos querer escutar de vocês o que ele precisa melhorar, onde a gente pode chegar com a ajuda de todo mundo, né? Então vocês serão os primeiríssimos a ter essa tecnologia no celular de vocês e vocês estarem conosco nesta construção como parceiros, né? Obrigado, gente. Tem alguma pergunta? Eu queria contribuir em algo das dicas que o Senhor deu ao final. Eu trabalhei muitos anos com pastoral da AIDS, no Amazonas. Fazíamos isso que o Senhor dizia, mas nós descobrimos também que a coisa melhorava muito, desculpe, quando o Senhor capacita e reconhece o trabalho dos funcionários que você tem. Por exemplo, uma experiência boa seria, de repente, trazer um deles aqui ao CONAGE. Ou fazer, por exemplo, de almoço para Páscoa com eles. Para Natal, fazer alguma situação especial para eles. Porque às vezes uno comete o erro de se preocupar, que a prioridade certamente dos pobres, mas esquece aqueles que trabalham com os pobres. E passamos, afinal, não a ser uma entidade católica ou cristã nisso, sino que passamos a ser uma entidade social como qualquer outra. Então, é bom reconhecer e também fazer participar da pastoral uma oração, uma novena, sei lá, aos colaboradores que estão com a gente.
Eu agradeço muito essa participação, porque entre os nossos funcionários também tem pessoas que estão na faixa de pobreza. Também, a gente precisa acompanhar. Eu fazia sempre esse tipo de formação, levava nos eventos que você estava falando. E outra coisa que eu passei a fazer também, gente, eu andando pelo Piauí, eu sou do Piauí, né? E aí eu, andando pelo Piauí na minha terra, eu conheci uma rede de lojas que meu primo era gerente. E ele disse: Rogério, na rede de lojas, o dono da nossa rede, ele orienta que todas as lojas, antes de abrir as portas, reze um Pai Nosso entre todos os funcionários. Eu sou gerente, eu junto todo mundo para rezar um Pai Nosso na mesma hora em todas as lojas, depois a gente abre a porta. Eu fiquei com a cara no chão. Nunca abri minha paróquia rezando um Pai Nosso com os meus funcionários. E uma pessoa do mundo empresarial fazendo. Quando eu cheguei, com a consciência pesada na paróquia, eu falei: gente, vem cá. Vamos fazer uma oração antes de abrir a paróquia agora. Padre, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, gente. Aconteceu nada não. Aconteceu nada não, gente. Nós vamos atender o povo em nome de Jesus. Acolher as pessoas em nome do Evangelho. E a gente não faz uma oração antes de abrir aqui a comunidade, gente. Vamos fazer agora. Aí começamos. Aprendi com o outro lá da loja. E aí esse tipo de coisa, esse tipo de atenção com os funcionários é importante. Se a gente for escutar aqui, tem muitos exemplos maravilhosos. Tenho certeza que o padre José Ribamar também tem muito trabalho social. E outros aqui também que eu sei. E ajudaria a largar esse projeto e escrevê-lo ainda com mais coisas interessantes. O tempo acabou? Tá. Então, muito obrigado. A gente vai continuar se encontrando. Eu estou aqui com o stand da Ordem das Mercês, aqui no Conage. E nesse stand você pode chegar e ver mais da nossa ordem, da nossa congregação. Nessa revista que vocês receberam, levem consigo. Nela tem uma matéria sobre a pastoral do empreendedor, que Aristides falou aqui ontem. E essa pastoral está chegando em vários lugares do país. Aí eu explico num artigo, uma matéria, o que é a pastoral, e vocês podem entrar na internet, qualquer coisa a gente conversa. Até por Skype, a gente pode fundar a pastoral na sua paróquia, que eu já fundei algumas por Skype. Junto ao grupo, eu entro, a gente explica o que é a pastoral e depois a coisa vai. Pastoral do empreendedor é a pastoral onde reúne empreendedores para receber da igreja. Não é lugar de captação de recursos, é lugar de pastoreio. Oferecer aos empresários, empreendedores, pastoreio. Em Cuiabá, a gente já esteve em Cuiabá, está aqui Cristiano e sua equipe da Missão Encheivos. Já criamos lá em Cuiabá pastoral, como também em outras cidades. A gente já está presente em São José do Rio Preto, Sorocaba, Curitiba, Salvador. A gente já está em alguns lugares com a pastoral. Pouco a pouco ela vai se espalhando mais ainda, tá bom?